Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre Uli, da German Garage BR, com meu amigo Cláudio Milan. E hoje nós temos um convidado muito especial, Paulo Campo Grande, diretor de redação da Quatro Rodas, diretor das publicações. Bom, ele vai se apresentar, porque se eu for fazer uma apresentação do cara aqui, eu vou levar meia hora, então nós vamos cortar esse, e agradecendo a coragem de ser o nosso primeiro entrevistado. Veja bem, né? Começamos com o pé direito. O advogado dele vai nos contatar posteriormente para dizer o que vai acontecer dessa entrevista, né? E aí, Paulo, tudo bem? Prazer demais ter você aqui, cara. Não, prazer é meu. A gente é amigo há muitos anos. Nossa, muitos anos. Espero continuar sendo amigo. Depois, né? Depois disso, acho que vai ser provável. Depois de hoje, acho que vai ser difícil, mas enfim, né? Amizade se existe. Quanto à apresentação, basta dizer que diretor de redação de Quatro Rodas é suficiente. E diretor das masculinas também, não é? Você está acima disso, não está? Como é que funciona lá? Não existe esse núcleo masculino que existia antigamente. Que existia com o Gal, aqueles caras que faziam. Sim. Hoje não. Hoje a gente tem menos títulos. Antigamente tinha 40 títulos, então precisava de ser... Hoje tem 12. Né? Masculinas eu acho que é só a gente mesmo, só a Quatro Rodas. Mas é lógico que antigamente só existia revista, né? Hoje, Quatro Rodas, quando você fala Quatro Rodas, eu até falo plataforma, né? Porque tem revista, site, mídias sociais todas que você imaginar. Tem um canal agora, o QRCast, que é o nosso canal no YouTube. A gente criou um videocast que chama QRCast, que passa no canal do YouTube e também na TV Fast, que hoje está na Samsung, Smart TV Samsung e LG. Em breve vai estar em outros canais também. E aí a gente também tem eventos. Ou seja, a Quatro Rodas virou uma plataforma. Ela virou uma plataforma multimídia e multimídia, né? Aumentou o trabalho, né? Exatamente. Aumentou o trabalho. Exatamente, Ou seja, ela já ocupa o lugar de várias publicações sozinha, né? Isso. Porque ela virou uma plataforma mesmo, como você fala, né? E aí uma coisa, depois eu vou deixar o Cláudio falar, não faça isso. Mas qual é o desafio, Paulo, onde você hoje tocar porque é uma das maiores revistas do mundo ainda, né? Da América Latina com certeza e do mundo, né? E a gente até falou, né, naquele dia que a gente estava conversando, que lembra que você comentou da Quatro Rodas, que imprimia um número X, e eles até perguntaram para você, teve um contato, me conta essa história, como é que é isso ainda? A gente ainda imprime muito, né? Ainda, a gente ainda imprime 70 mil exemplares, né? Que nos anos 80, 70 mil exemplares ainda era um número respeitável. Eu era editor-chefe da oficina mecânica, a gente imprimia 25. Então, 70 mil você estava sorrindo. Aqui naquela época, a Quatro Rodas tinha, no auge, chegou a 300 mil exemplares. Eu me lembro que era um... Então, hoje 70 mil ainda é importante, mas é bem menor do que já foi. E o caso da Quatro Rodas, que é a Quatro Rodas italiana, num evento desses eu encontrei lá o PCG da Quatro Rodas. A gente estava conversando, como que está a vida aí, né? Como que você está se mantendo e tal. Ele estava falando que a publicidade tinha diminuído, né? Como que é um fenômeno mundial, mas que eu acho que a mídia física está sendo revalorizada agora, né? Então, existe um recrudescimento disso aí, está acontecendo. Isso, no vinil já aconteceu, né? Eu estava falando para vocês aqui em off não, antes de começar a gravar, que esse mês eu tive que aumentar a estrutura da revista, porque eu não acho justo você manter a mesma estrutura com mais publicidade e entrega menos conteúdo para o leitor. Né? Exatamente, você tem que aumentar o número de páginas para entregar a mesma coisa. Eu entrego o mesmo conteúdo e mais a publicidade. Então, assim, esse é o bom problema. Então, a publicidade... Aliás, o que manteve a Quatro Rodas é que ao físico, né, é que a gente continuou tendo leitores, continuou tendo assinantes, tem gente que coleciona revista e tal, e continuou tendo publicidade. Mas o caso da Quatro Rodas é engraçado, assim, porque eu falei para ele, qual que é a sua tiragem hoje? Aí ele falou, 140 mil. Eu falei, pô, tá bom, né? É o dobro da minha, falei para ele. Ele falou, mas eu já tive 1 milhão, ele falou. Puta, mas lógico, mas vamos fazer o seguinte, não existe mais banca. Né? Você não tem nem onde vender mais revista hoje em dia, né? Então, se você considerar que numa época como hoje, você vender 70 mil, imprimir 70 mil exemplares e todos eles você vende, né? Porque é assinante. Ou seja, não tem mais aquele negócio do encalhe. Então, desses 70 mil, uns 10 mil deve ser banca ainda. Ainda é banca? Até um pouco mais. A gente tem 6 mil bancas.
Então, mas se você for ver, né, quer dizer, se você tem só 10 mil que vão para a banca, que eles sejam... Tem banca que vende mais de um exemplar. Exatamente, e o encalhe deve ser baixíssimo. Então, não é que nem antigamente. Eu lembro que a oficina mecânica a gente imprimia 25 e voltava metade, né? É assim, puta, você se redistribuía. Antigamente você tinha outros mecanismos, né? Porque aí você distribuía... A gente não tinha data, aí depois mandava... Não, a nossa revista não tinha data de capa, sabia? Eu acho que o negócio mudou de uma maneira que a gente que vem do tempo... Eu sou do impresso também, né? Eu faço impresso até hoje. E a gente tem desafios imensos do ponto de vista de sustentação do negócio, exatamente pelo... veja só, antigamente a gente era provedor de conteúdo. E para você se comunicar com o seu público, você recorria às publicações impressas, porque elas tinham... Elas eram referência, né? Exato. Era a referência que você tinha. Hoje em dia, qualquer um é provedor de conteúdo, inclusive os próprios anunciantes. Né? Os anunciantes criaram as suas próprias mídias sociais, criaram os seus próprios canais de YouTube. Então, aquele que era o anunciante do impresso há 20, 30 anos, hoje passa a ser também um concorrente do impresso. Né? Então, é muito difícil. Os próprios anunciantes têm as suas soluções de mídia. Uhum. E a mídia tem que correr atrás, tem que criar diferenciais, tem que criar qualidade no conteúdo. Né? Aliás, uma pergunta que eu queria te fazer. Eu tava vendo no YouTube a apresentação daquela linha da GM de carros antigos que eles restauraram, vão colocar no leilão, um negócio assim, né? Como é que chama lá? O programa da GM. Vintage. O Vintage. Os carros bem legais, aliás. Mas você teve, né? O que me chamou a atenção foi que todos os vídeos que eu vi, pelo menos os que chegaram até mim, eram daquilo que o pessoal chama de influencer, né? Eu tenho um pouco de pé atrás com esse negócio de influenciador, mas e eu vi um monte de influencer lá no evento, né? Não tinha ninguém de carro quase, né? Exato. Como é que é isso hoje? Esse isso, pessoal tomou conta, assumiu meio que a propriedade do conteúdo sobre o automóvel em cima das mídias tradicionais, dos jornalistas tradicionais? Você sente isso quando você vai nos lançamentos, nos eventos? Você sente essa presença? Sim, eu sinto. Agora, eu acho o seguinte, tem as diversas modalidades, né? Então, assim... Antigamente, antes de você fazer a pergunta, você estava falando da dificuldade da mídia tradicional se posicionar, mas que concorre até com o próprio... a fonte também gera o conteúdo. Então, assim, existe diferentes modalidades, né? Então, o mesmo conteúdo gerado pela fonte é um conteúdo que você sabe que tem um viés, né? Ele está apresentando o produto dele. Viés comercial até, né? Claro, isso. sempre, né? Só vai ter elogios. Comercial e marketing. Exatamente. Vai ser o dele, né? Não vai falar nada de mal dele próprio. Aí, eu acho que nesse universo, na websfera, existe os aficionados, que é o cara, por diletantismo, escreve ali. Às vezes ele conhece muito de carro, escreve, mas não tem intenção comercial, então ele nunca vai ter muita audiência e tal. Nunca, não sei, assim, mas... Pode até ser que não é o foco dele. Ele não pode vive até ser daquilo. que venha, né? Mas... Tem a imprensa tradicional que tem os pilares do jornalismo, dos princípios éticos, da independência, né? Que é informação crível, que se você tiver bobagem, você pode bater na porta lá da editora, falar, que bobagem que é essa? Você está vendido? Você pode até questionar. Né? E tem os influencers, que para mim é uma modalidade de publicidade, porque ele está sendo pago ou recompensado, se não pago mesmo, assim, você vai fazer um post para mim e eu te pago. Porque eu tenho 1 milhão de seguidores. Ou porque ele quer ser convidado para um evento, quer circular, quer ter audiência, que é interessante, no caso da GM, tá por ali, produzir aquele conteúdo. Então, ele vai também porque ele tem interesse, né? Então, acho assim, cada um sabe os boletos que tem que pagar, não estou falando disso. Claro. Eu também tenho os meus, mas é isso, assim, o modus operandi do jornalista, né, não vende, a gente não vende centímetro quadrado de papel ou likes ou page views, a gente vende credibilidade. Exatamente. O dia que eu perder isso, o meu negócio acaba. Exato. Aí eu vou ter que ser influencer, alguma coisa. Assim, eu não quero criar animosidades
com essas pessoas. Mas não, pelo contrário, a gente está fazendo uma análise daquilo que está acontecendo hoje. Né? Isso, eu tenho um livro que chama... chama assim, o que é influencer, é uma coisa assim, que eu comprei, porque é lógico, eu sou comunicador, eu estou nesse mercado, tem que entender isso, será né? que esse segmento é bom para mim? Né? E aí a pessoa mesmo fala, é uma pessoa consciente, profissional, ela fala da postura do profissional, então é muito próximo da publicidade. A diferença é que antigamente você tinha a garota propaganda, o garoto propaganda, que era uma pessoa simpática, que tinha um bom visual, tinha ali influência, um né? reconhecimento Do público que estava recebendo e ali fazia uma propaganda. E hoje, a via digital permite que aquela pessoa fale daquele produto como se ela fosse usuária. E tudo bem, e as pessoas se deixam influenciar, por isso chama influenciador. Agora, é isso, eu acho que o jornalismo, ele tem que seguir nessa senda. E você, Paulo, por exemplo, eu fiz 15 anos lá, sei lá, um monte de tempo, não lembro quanto, o Guia Melhor Compra de Usados. Eu fazia, né, acho que fiz até uma fase com você, enfim, com o Berezovski. Foi. E eu nunca tive pressão para pôr nada. Eu falo isso porque realmente é verdade. Assim, se a única vez que alguém fez algum questionamento foi uma vez que o Berezovski chegou e perguntou porque eu estava colocando o Kizara Picasso em segundo lugar. Porque ele só... por que você está pondo esse casco lá? Eu falei, porque, enfim, porque eu acho que merece. Ele discordasse. Na verdade, ele nem chegou a se posicionar assim, não queria que estivesse, só perguntou. A Quatro Rodas ainda recebe muita pressão das montadoras? Existe ainda? Porque eu lembro que quando eu estava na oficina mecânica, a gente tem até a nossa conversa lá do Classe A, que deu aquela... Você lembra daquela história? Então, assim, ainda tem pressão? Os caras vêm para cima? Então, uma montadora, e eu acho que isso a gente está falando da indústria automobilística, mas em toda a indústria existe uma pressão interna deles. Então, toda a fábrica, quando lança um carro, eles fazem investimentos muito grandes. Quando o carro chega no mercado, eles têm uma expectativa, tem um lado sentimental, né, que é o meu filho. Então, ninguém pode falar mal do meu filho. Tem isso, mas tem o lado do negócio, que assim, existe uma expectativa, né, de vendas, né? Existe uma indústria... Uma palavra mal falada quebra todo esse trabalho. Então, né? assim, então existe muita pressão. Então, é lógico, se você falar algo que contraria as expectativas deles, eles vão ficar insatisfeitos. Então, é natural que exista essa pressão. Agora, vai de você ceder ou não. A longo prazo, eles sabem que é importante ter a imprensa independente, justamente porque todos aqueles conteúdos que a gente falou antes, o leitor sabe que existe viés. O leitor sabe, mesmo quem se deixa influenciar, ele percebe que não é um conteúdo independente. Então, assim, o conteúdo independente tem dois serviços que você presta à montadora. O do cliente oculto, né, porque você fala para ele, olha, seu carro tem um problema aqui. Então, você está dando a oportunidade de ele melhorar. E também o outro, assim, quando você elogia, é um elogio merecido, sincero. Eu até falo que a gente não fala bem e nem fala mal de um carro. A gente fala o que ele merece ouvir, né? Porque falar bem ou mal, bem já tem uma situação, um julgamento de valor, né? Então, não é isso. Aí, lógico, a gente tenta ser o mais honesto possível, né? Para não errar, para não ser leviano. Então, nem fazer. Você não pode enganar o leitor, falar para ele, vai nessa que o carro é bom. E você está enganando o leitor. E você também não pode ser leviano, falar, esse carro não presta, sendo que, sabe? E não tem carro todo, não tem perfeito e nem tem uma derrota completa, assim. E é engraçado que isso foi mudando ao longo dos anos, né? Porque a gente fez aquele trabalho das montadoras, aquelas revistas lá que foram únicas, né? Que você me deu até, a gente depois vai tentar até inserir uma imagem aqui, né? Depois... E é engraçado porque a gente vendo aquelas revistas antigas, você percebe que era um approach diferente, até a publicidade, né? Eu mostrei até para a Jana, né? É uma das publicidades de uísque, estamos aqui com o maior falsificador do mundo e você não consegue falsificar o uísque e tal, por quê? Aí o cara dá uma entrevista fake numa publicidade, né? Então, numa publicidade que tinha na revista. Então você fala, nossa, isso aqui hoje é inviável, né? Você fala tem coisas absurdas. Estava na Quatro Rodas, isso era uma página de publicidade. Eu salvei algumas, inclusive, falei, nossa, cada coisa engraçada. Mas quando você lia, eu leio as quatro... novamente, né? O Paulo fez aquela homenagem
puta, eu sou eternamente grato da carta ao leitor que eu fui elogiado lá, fui apontado. Aquilo para mim foi uma honra incomensurável, né? Porque, pô, geralmente essas coisas são póstumas, né? O cara não depois de hoje ele vai escrever o próximo. Tem problema, aquele lá já valeu. Fazer uma errada. É que as coisas são póstumas, né? O cara não vê, né? Pelo menos não nesse plano, né? Só se ele tá em outro lugar para ver. Mas você vê que as matérias da Quatro Rodas no passado, né? Expedito Marazzi, aqueles caras, eles eram mais contundentes, né? Como você tinha, acho que, menos... eu não sei se, assim, talvez problemas judiciais, ou talvez uma coisa do politicamente correto, nem que sentava marreta. Eu até queria emendar uma pergunta nisso que você está falando, já que a gente começou a conversa pelo jornalismo, pelo momento do jornalismo. Bom, eu comecei a ler Quatro Rodas em janeiro de 73. Eu estava de férias na Praia Grande, passou um rapaz vendendo lá, eu enchi o saco do meu pai, compra, ele comprou para mim. É uma edição que tem a linha Toyota Corolla na capa. Eu lembro disso. Janeiro de 73. Eram coloridinhos, não é? Tava num gramado, assim. Eu lembro dessa revista. A primeira que eu comprei. Eram carros coloridinhos. Todo mundo lembra a primeira 4 horas. A minha era muito pequena. Essa eu lembro. Mas eu lembro da minha. Eu lembro da minha. Mas você falou do Expedito Marazzi. Naquela época, eu comecei a ler nos anos 70, e os jornalistas, eles eram meio que apaixonados por carro, tinha engenheiro mecânico fazendo jornalismo. Os caras da Quatro Rodas, de uma forma geral, eram muito, né? O Cláudio Karsug, que eu trabalhei com ele na Jovem Pan, o Zé Luiz Vieira, né, que fazia o Neemias Vassão, o próprio Josias, na oficina mecânica. Então, a gente passou a acompanhar esse pessoal durante muitos anos, a ponto de, por exemplo, você começar a ler, você já sabe, o Roberto Nasser. Zé Luiz Vieira. Você não tem como confundir um texto do Roberto Nasser. Mas esse pessoal, naturalmente, o tempo foi passando, foram parando de trabalhar, alguns não estão mais com a gente, como o Zé Luiz Vieira. Agora, como é que se dá essa renovação? Partindo do princípio que no passado eram pessoas apaixonadas por carros que tinham um relacionamento... Como você monta um time, né? Quem são os jornalistas novos? São profissionais de jornalismo que por acaso estão ali, mas daqui a pouco eles vão para a economia, passam a gostar de carro em algum momento. É gente que gosta de carro ou é gente que é jornalista e vai lá para fazer jornalismo? Eu vou responder sua pergunta, mas antes só vou terminar de responder a dele, porque um comentário que ele fez, que hoje em dia o carro é diferente, né? Claro. A gente tem um teste de longa duração que era 30 mil quilômetros. Sim, e hoje 50, 60, e hoje é 100. Porque com 60 a gente abriu o motor e o brunimento ali dos cilindros estava preservado. Então, assim, antigamente, pega o teste de longa duração de 30, os absurdos, assim. A porta caía, eu estou exagerando, mas se procurar... Tinha coisa brava, tinha coisa brava. Então, assim, lógico, dava muito BO mesmo, então era muito mais guerrilheiro ali, né, o jornalismo. Hoje, por exemplo, teve uma época que para as fábricas até compensava você ajustar o carro para ele andar mais, por exemplo. Não, mas você podia fazer. Eu sou testemunha, eu comprei um Gol da fábrica que era todo metido. Então, você pode... Desculpa, era... Né? Aí você pode até selecionar, falar, não, aquele jornalista, ele fala muito, ele valoriza muito o consumo. Então, dá uma calibrada. É importante, eu vou fazer render mais e tal. Você tinha margem de manobra. Hoje, a eletrônica até facilita isso, só que, assim, a perda... Seria gritante, né? Justamente. É muito fácil de ser... Detectado. Detectado, justamente. Então, assim, mudou os tempos também, entendeu? Então, talvez a falta de crítica, nesse caso, talvez seja porque os carros não que, na verdade, eu acho que o jogo era mais bruto, né? Eu lembro que uma vez, só antes, a Quatro Rodas, ela vendeu um Del Rey, ela fez uma matéria que mostrava como os caras mexiam em velocímetro. Então, ela comprou um Del Rey, eu até lembro do carro, era verde Astor o carro, e era um Del Rey prata. E eles usaram o carro e depois eles venderam o carro numa loja, que era na Clélia, que eu conhecia a loja, porque eu morava na Coriolano, que era do lado. E aí eles venderam o carro lá. E o cara mexeu no velocímetro, eles puseram o nome do cara, puseram o telefone da loja, puseram o nome da loja, o cara que vendeu, os documentos, fotografaram o documento preenchido com assinatura. Hoje, né, você não consegue fazer mais isso desse jeito, né? Não dá para fazer mais isso, né? Porque você vai tomar um ferro, né? Mas eu lembro que essa forma de ser, né, eu li essa matéria, inclusive, e revi agora, nesse trabalho que eu fiz para Quatro Rodas. Falei, puta, olha aquela matéria aqui. A gente denunciava, já pegamos um carro com kit em sonorização. Que não existe isso, né? Tinha cheio de feltro ali atrás do painel, tá? A gente publicou. E
a empresa na época falou, não, esse carro está com kit de sonorização. Aí eu levei meu carro na concessionária. Eu quero pôr. O que é isso? Ninguém sabe. Exato. Não, tem várias, tem mais de Não, mas enfim, aí falando do jornalismo, eu sou do tempo da máquina de escrever, né? Quando eu comecei na faculdade era máquina de escrever, quando eu entrei no Estadão, em cidades, nós todos. eu era máquina de escrever, depois virou o computador, etc. E naquela época, por exemplo, o cara que escrevia de arte no Jornal à Tarde era o Oney Cruz, ele era um artista, né? Expunha lá na Bienal, não sei o quê. Quem escrevia de, sei lá, tinha... o Expedito Maras era piloto, sei lá. Piloto, então assim... era outro engenheiro. Justamente, então assim... José Luiz Vieira era engenheiro. Não era... Acho que ninguém fazia o curso de jornalismo naquela época. Né? E eles passavam a carreira inteira escrevendo. Esses dias eu estava procurando, eu vou até procurar aqui, eu queria achar um livro... E é de um ex-jornalista lá. Ele está vivo, né? Mas ele está com 96 anos. Né? Que era... Eu li o cara no Jornal à Tarde, achava... Está com 95 anos. Aí eu dei aqui um Google, o Gilberto de Mello Kujalski. É um filósofo, jurista, escritor, jornalista brasileiro, pensador de orientação orteguiana. E, bom, e assim vai, né? Então, esse cara era um expoente. Eu era mensageiro lá da redação. Mas era o cara que sentava do meu lado. Então, assim, hoje em dia, esse filósofo aqui não está nas redações, né? Os tempos são outros, né? Depois se houve a necessidade de ter um curso de jornalismo, hoje não tem mais, tal. Mas as pessoas mudaram, né? E talvez o jornalismo também deixou de ser um lugar para essas pessoas trabalharem, né? Então, e aí os engenheiros, né? E as pessoas que são especializadas em automóveis. Eu acho que eu tenho 2 livros, né? Aquele O Homem que Dirigiu Tudo, e tem um que é Jornalismo Automotivo, Histórias e Dicas, que eu fiz por minha iniciativa, ao contrário do outro, que foi a 4 Horas que pediu, falando da minha experiência, as minhas reflexões sobre a profissão e tal, pensando em jovens jornalistas, às vezes algum colega também que quisesse compartilhar ali das minhas reflexões. E eu acho assim, a redação, o ideal tem que ter tudo, né? Então, assim, porque se você faz jornalismo pensando em trabalhar com carro, então, assim, você poderia ser engenheiro, poderia ser qualquer outra coisa, mas ser jornalista para trabalhar com carro. Primeiro que você já restringe seu campo de trabalho, vai sobrar só as publicações especializadas. E no dia a dia, você vai fazer muita coisa que você não gosta. Mercado, etc. Que enche o saco, você gosta de produtos. Então, é frustrante. Se você é jornalista, o jornalista, eu acho que gosta de aprender, é curioso. E aí, eu não pensei em escrever sobre carro quando fiz jornalismo. Trabalhei em cidades no Estadão. Então, mas aí, quando eu gostava de carro, já sempre gostei, desde criança. Lia 4 Horas desde 8 anos. Folhava, né? Via as fotos e tal. E já sabia ler, né? Mas ler também não era minha... ficou no ar isso aí, mas graças a Deus você esclareceu. Meu principal interesse. Ainda bem que ele esclareceu isso, né? Porque eu vi a figura, né, tal. 12 anos depois aprendi, né? Mas... graças a Deus saímos bem dessa... mas, enfim, aí... depois que eu fui para o Jornal do Carro, né, que foi o meu primeiro emprego especializado, eu fui atrás, né? Comecei atrás de informação, e quanto mais você explora, mais você gosta. Eu fazia freelancer para o suplemento agrícola. Todo mundo fazia, né? Associação, fazia uma revista Associação Paulista de Avicultura. Nossa. No começo eu não entendia nada de aves e ovos, né? Mas você passou a entender, você começa a se envolver com o tema. E carro eu me envolvi muito, assim, né? Assim, eu falo que, para dizer até onde eu cheguei, né? Eu falo que eu fiz um curso com o Polatti, Eduardo Polatti, curso sobre lubrificantes, que para passar na prova final, ele te dava uma aplicação e você tinha que não assim, quimicamente, né? Mas falar o que você colocaria naquele lubrificante. Então, olefina, não sei o quê, sabe? Então, assim, eu cheguei nesse nível, assim. E aí eu falei assim, poxa, agora eu acho que eu preciso começar a
a ler de novo, né? Me dá uma reciclada. Voltar para o jornalismo e tal. Então, é isso, né? Eu não sei... são tempos diferentes. Então, assim, sendo jornalista, eu me tornei um especialista. Mas eu acho que na redação, é isso que eu ia falar, tem que ter o entusiasta, né? Tem que ter o cara mais caxias, assim, mais ortodoxo, né? Mas tem que ter o doido, assim, que não, vamos fazer isso, fazer aquilo, que é interessante, que no fim dá um resultado bom. Mas, né? de uma forma geral, são jornalistas, não são amantes de automóveis. São jornalistas. Então, mas acho que hoje, na minha redação, todo mundo gosta. O jornalismo né? O jornalismo te conduz, às vezes, para caminhos que você não imaginava, né? Porque existe o geral e tem infinitas especializações, né? Eu entrei para gostar de carro. Eu também gostava muito. O Caruso me chamou para trabalhar na oficina mecânica porque ele gostava de carro. Só isso, não teve exatamente. outra causa, né? Eu tenho um amigo que escrevia, não sei se ainda faz, a revista da Sociedade Brasileira de Prótese Dentária. Alguém aqui já escreveu sobre dentadura? Não que eu me lembro. Difícil, né? Haja criatividade. Agora, você, nessa segunda fase da 4 horas, você falou que você trabalhou um tempo, depois você, desde o ano 2000, você voltou? Então, 25 anos. Nesses 25 anos, o que marcou você? Assim, tem alguma história marcante da revista, alguma coisa? Porque a revista é um marco, né? Vamos dizer assim, dentro do jornalismo automotivo brasileiro, chegou no topo da carreira, que seria o editor da maior revista de carro da América Latina. Isso não tem dúvida. Então, eu acho que você chegou lá, né? E o que você conta da revista? O que as pessoas gostam muito é de ouvir história, né? O jornalista é um contador de história, e os bastidores de dentro da 4 rodas, assim, você teve alguma coisa que te marcasse, alguma curiosidade, que nem você falou agora do kit de insonorização. Eu tive algumas na oficina mecânica, né? Pô, comprei um GTI, era todo também cheio de feltro, enfim. Mas você teve alguma coisa, sem dizer nomes, não precisa dizer nome nem do carro, nem da pessoa. Não, depende. Histórias eu tenho várias. Tenho histórias ruins, tenho histórias boas, né? Histórias boas realmente, geralmente ligadas aos carros que eu andei. Uhum. Talvez as viagens que eu fiz, assim. Tem os perrengues, sabe aqueles... Você fala, ó, se eu passei nessa viagem aqui, eu vou para qualquer outro lugar. Qual foi a viagem? Eu tenho na minha cabeça a que mais me marcou. Qual foi a que mais te marcou de tudo que você fez? Você dirigiu milhares de carros. O que mais te marcou? Então, mas pela viagem ou pelo carro? Pelo contexto. Você falou, porque nem, por exemplo, sei lá, eu fui na Riviera Francesa andar de Audi, achei legal, andei, fiquei no castelo que o Napoleão III construiu para a esposa. Então foi legal essa viagem por causa disso. Então eu me lembro do carro que era bacana e lembro da viagem que era bacana, na Riviera Francesa. Qual que foi uma viagem? Teve uma que eu fiz pro salão lá de Bruxelas, sei lá, que tava o Giugiaro, e o Giugiaro tava lá dando uma entrevista, eu cheguei, pô, você me dá autógrafo? Ele pegou lá o negócio do Bugatti, assinou e me deu. Então umas coisas são legais, sei lá. O que dessas coisas, assim, diferentes? Isso que a avó jogou fora, não? Ela jogou fora a do Fangio. É isso que custou caro. Eu tenho várias histórias, né? Enfim, você está falando aí, eu já estou lembrando de várias. Mas, assim, uma que foi uma viagem diferente, a 4 Horas tinha uma época que ela não aceitava convite, né? Então, quando a gente... É verdade, eles pagavam. A gente pagava. Eu lembro disso. Mas tinha algumas viagens que não dava para pagar, porque, por exemplo, o que eu vou contar... Tinha um trecho o convite da Mercedes, que você ia no aeroporto lá, pegava um jatinho da Air DC, que era Daimler Chrysler, né? Uhum. Como que você vai pagar aquilo, né? Assim, impagável, não tem nem tarifa. Justamente. Mas, então, feita essa introdução, pedindo desculpas que eu aceitei a viagem. Como todo mundo, porque não podia, né? Teve um longo trecho. Essa viagem foi muito legal, assim, porque foi o lançamento do Maybach. Uhum. Então, eles queriam o contexto, não só o carro, eles queriam mostrar para os jornalistas como que é a vida de quem tem um Maybach, né? Introduzir o cara naquele mundo. Aí você volta para casa e se mata. Então, aí como que foi? A gente pegou o avião aqui, né, da Lufthansa, chegou... Primeira classe. Não, econômica. Econômica não, business. Já começou mal. Executivo. Não, era business. Você já começou furado. Me enganei, business. Bom, aí chegou lá no aeroporto, eu e o Marco Debari. Putz. A gente, na hora de descer do avião, era sem finger, então tinha ônibus ali, o pessoal amontoado, né, como costuma ser. Mas tinha lá uma classe M esperando a gente dentro da pista. Não, por favor, venha por aqui. Então. Aí a gente entrou no classe M.
Os outros passageiros olhando e falando, por que são esses caras? Não, e a gente não sabia que isso ia acontecer e estava esperando todo mundo descer para depois a gente descer. Então estava todo mundo esperando, não todo mundo, mas muita gente esperando. É lógico que como a gente estava na business, a gente não desceu o elevador, o avião inteiro, mas já estava um ônibus lotado. E então entramos nesse carro, fomos ali por uma área VIP do aeroporto, que, sabe, as malas chegaram, não vimos como, alguém pegou as nossas malas e levou para a gente. E aí saído do aeroporto, a gente entrou no Maibá, no banco de trás, com o motorista. E bom, não vou ficar dando muito detalhe, mas para encurtar. Não, pode aí contar. A gente foi para um hotel que era o mais chique da cidade. Na verdade, a gente chegou na Suíça, que eu lembro que a gente passou na frente da Nestlé, em Vevey, né? E era um hotel muito chique, assim. Aí o Maibá deixou a gente na ponta, na frente do hotel. Aí a gente entrou no hotel, mas como a gente pagava, imagina, se eu fosse ficar naquele hotel, eu ia acabar meu dinheiro na primeira noite. A gente saiu e foi lá pro Holiday Inn lá. Pro Ibis, né? Acho que pode falar. Pro Ibis, do outro lado da rua. Caramba, e no dia seguinte, acordou, tomou um café e foi na frente do hotel esperar ainda bem que o Josias não tinha isso, meu. A gente ia fazer a viagem de aproveitar o Maibá chegar. Então, aí nesse dia, é difícil eu lembrar de todos os trechos, né? Mas a gente foi... Então, aí a gente foi para... A gente foi... Puta, mas vocês não ficaram no hotel, Chicão? Não. Ficaram no Ibis. Fomos para um porto lá, pegamos por um rio. Eu posso me enganar as cidades e tal. Mas aí entrou num iate daqueles que você tira o sapato, né? E o tapete é muito alto, assim. Você sente, você flutua assim, no tapete. Mas ali uma viagem de, sei lá, 30 minutos. Esse deu para ir, no iate. Deu para ir. Porque não botaram você no bode de borracha. Um caiaque, né? Só alugar um bode de borracha, vai lá. Vocês vão lá atrás, né? Chegou lá, descemos lá num porto, lá num lugar, e fomos de carro até um aeroporto particular. E tava esse avião. Pegamos o avião, o jatinho, e foi lá aí foi para a Alemanha lá para pegar o carro, que aí sim você ia poder dirigir, entendeu? Mas era uma viagem descabelada, né? Porque como a 4 rodas pagava, ia cortando. Então, mas o que eles queriam mostrar para a gente era que aquela história da Mercedes ter motores na terra, na água entendi, e no ar. Entendi. Então, assim, foi muito legal por conta desse aparato. E a gente também aí experimentou o carro, era interessante. Eu acho que essa viagem me marcou pelo inusitado, porque eu não esperava uma viagem igual às outras também. Assim, eu tenho uma outra viagem que eu fiz também, que me ocorreu agora, mas bem forte. Mas pode contar. Não, eu morava nos Estados Unidos, né? Quando eu fiquei 3 anos na 4 rodas, saí, né? Casei, fiquei 1 ano morando fora, depois 2 anos virei assessor de imprensa. Da Mercedes? Da Mercedes, depois voltei para 4 horas. Esse tempo que eu morei na... O cara quase custou minha cabeça, esse cara aqui. Ele pediu minha cabeça, né? Esse tempo que eu morei nos Estados Unidos, eu fiz uma viagem da Volvo, que era aquele cross country, que foi no Alasca. XC70 cross country, né? Então, aí é longe pra caramba o Alasca. Eu morava perto de Detroit, em Ann Arbor, né? No Michigan. Longe, muito longe, mas, assim, um lugar, nunca tinha estado num lugar assim, sabe, que você passa até a placa, é perigo de avalanche, assim, e os pinheiros, é tudo muito diferente, né? Não estava no inverno, óbvio, né, mas aí pela paisagem completamente diferente foi legal. Puta, o Paulo tem uma coisa engraçada, cara, que foi o seguinte, eu vou contar a história. Eu tava com o Josias, eu trabalhava na oficina mecânica e a gente pegou um carro classe A. E o classe A era a pior merda que você podia pegar, porque a Mercedes estava, né, o jornalista perguntou pro Bogos, no salão do automóvel, né, pô, mas o carro não é muito pequeno para ser tão caro. Ele falou, pô, não se compra carro por metro. Foi uma resposta brilhante, inclusive, que ele deu, achei bom. A mãe dele morava no meu prédio na época, né, e o primeiro Alfa, um 4... Ele tinha uma 164, o primeiro que eu vi na minha vida apareceu naquele prédio, no prédio simples que eu morava. Ele veio da Fiat, né? E ele veio da Fiat, o Alfa ficava no meu prédio, o Alfa valia mais que o apartamento que a gente morava, mas enfim. E aí o Paulo emprestou a classe A pra gente,
E eu com o Josias, né? O Josias. Você é de Mercedes. E eu de Mercedes, porque era esse o mote, né? Você é um Zé Cueca de Mercedes, você é um merda. Washington Olivetti, eu fui no lançamento da você campanha. De Mercedes, do Washington Olivetti, é isso mesmo. Como se você fosse um Zé Cueca, né? Mas você pode também. Aí eu peguei e devolvi o carro. Porque não está longe da verdade. Eu queria estar longe da verdade. Eu devolvi o carro pro Paulo, daqui a pouco eu volto pra redação, o Josias chegou, eu, maluca. Ele falava, maluca, ô Josias, e aí, maluca, você já fez a foto do carro? Eu já devolvi o carro. Mas como você devolveu o carro? Eu falei, pô, você fez a foto dele com o K? Eu falei, não. Ele falou, porra, o K era 5 centímetros maior. Era 3,57 contra 3,62. Eu falei, porra, não é possível. Eu falei, não fiz. Ele falou, puta, precisamos fazer a foto. Eu falei, faz smart. Não, tem que fazer a foto. Liga lá pro Paulinho lá, dá um jeito. O teste do alce você não fez também? Fiz. Você fez o teste do alce? Fiz. Passou, né? Sei lá, depois passou, né? Depois passou. Não, existe uma explicação, essa história do teste do alce. A Mercedes, quando a gente foi para a Alemanha fazer isso, eles falaram que primeiro eles contaram a história que o carro não era um teste padronizado, né? Então eles pegaram os outros carros que teriam feito o mesmo percurso, capotado, enfim, mas isso é uma outra história. Aí eu liguei pro Paulo. Tem muitas histórias, né, do Classe A. Do Classe A tem 1 milhão. Aí eu falei, ô Paulo, pô, você pode trazer o Classe A de volta, não sei o que a gente pode pegar. Você devolveu o carro. Aí o Paulinho falou, não, veja bem e tal, pai e tal. Deu aquela escorregada, daqui a pouco ele falou, veja bem, não dá para emprestar, porque a Mercedes aí... O cara era assessor de imprensa da Mercedes, né, meu? E a gente pedindo o Classe A de volta. O cara, que eu não vou falar o nome, que estava acima dele, entendeu que a gente ia comparar o Classe A com o carro. E ficou puto. E ligou pro Josias e pediu minha cabeça. Foi o chefe dele. Falou, pô, foi a ideia do Josias. E foi a ideia do Josias. Foi a ideia do Josias. Aí o Josias, não, porque veja bem, porque não sei o quê. E o Josias na minha frente explicando por que não ia me mandar embora. Não, era um rapaz que exercia um cargo político. Ele tinha vários que existiam o cargo político acima dele. Ele tinha uma nomenclatura. Todo mundo existiu o cargo político. Acima dele só tinha político, só tinha arara lá em cima, né? Aí, cara, o cara pediu minha cabeça. O Jesus falou, não, porque veja bem, porque não sei o quê, papapá. Muito o que aconteceu. E essa história acabou, eu não fui demitido, e o Paulinho não mandou o carro de volta e acabou a história. Só que eu saí de lá e fui por primeira mão. Falei, agora, meu amigo... agora nós vamos beber água. Peguei, pumba, meti na capa do Super Alto lá. O Jesus era o Franco Celli. Ele falou, pô, o jornal é teu, faz o que você quiser. Eu falei, é mesmo? Então deixa comigo. Peguei, meti na capa lá, Classe A versus K. E botei um X assim no meio. E o mote da matéria era o seguinte, demos 3,5 metros para cada montadora, vamos ver o que cada uma fez. Era impossível comparar o Classe A com o carro, não tinha sentido. Um carro custava R$42 mil, outro custava 7. Mas a gente fez isso. E a capa do jornal era assim, um X, assim, se é um e o outro. 3,5 metros de carro. Aí o mesmo cara... ligou pro Franco. E o Franco pediu pra ele ligar numa certa hora e pediu pra eu subir na sala dele. E o Franco tá falando com o cara lá, e o cara lá, esse cara é filha da puta, tudo no Viva Voz, né? E vai vindo. Aí o Franco fala assim, ó, só tem um cara aqui que eu vou pedir pra ele pode demitir o cara que você quer, ele vai demitir. Vou te dar o telefone dele, o nome dele, você liga lá pra ele que ele vai demitir o cara. Ele deu meu nome, cara, e meu telefone. Mas esse cara aí, o Alexandre, é o próprio. Se ele pedir demissão, ele tá demitido. Caso contrário, ele fica. Aí o cara fala, porra, mas vocês... Ele falou, cara, vocês nunca anunciaram no meu jornal. Daí, beleza. Aí continuou a guerra. Aí a Mercedes, ela começou a ter problema com o Juiz de Fora e começou a juntar a classe A lá no Juiz de Fora. E tinha os classe C que também estavam encalhados. Aí eu fiz uma matéria dizendo o seguinte, que os classe A estavam fazendo companhia para os classe C encalhados em Juiz de Fora. Aí acabou. Aí o coisa lá ligou. O senador, esse eu vou falar o nome, André Senador. Mas não foi ele que ligou da primeira vez, foi outro. Mas aí foi ele que ligou. Ele falou, pô, vamos lá. Política por causa vamos acabar disso, com né? isso. Já que ele falou. Veja bem, acho que o Paulinho já nem estava mais na Mercedes nessa fase. Ele já tinha saído. Você não virou persona não grata lá? Que depois te levaram para a Alemanha, você foi andar de... Então, na oficina mecânica, eles ofereceram uma viagem, daí o Josias acabou mandando o Badu para a MG, que a Mercedes tentou dar uma capitulada ali naquela história ali, né? Aí, mas porque já tinha tido uma tentativa de resolver esse negócio de uma forma positiva, mas estava virando uma guerra mesmo. E quando foi para primeira mão e eu tava puto, eu falei, agora, né, meu? Agora é hora, né? E sentei a madeira na Mercedes. Mas depois disso acabou, depois dessa história aí do Classe A versus... Te perdoaram, né? Perdoaram, né? Mas tem muita coisa legal, né, Paulinho? Foi muitos anos. Qual foi o carro mais legal que você dirigiu? Você dirigiu Fórmula 1? É verdade? É verdade. Eu uma vez... Como é que é para um cidadão que... Tudo bem, é piloto de teste, mas não é piloto de Fórmula 1, né? Porque uma vez eu vi na TV, na Bandeirantes, eles pegaram o narrador
da Fórmula Indy e botaram para dirigir um Fórmula Indy. E ele Não, é 360 o caminho inteiro, né? Não consegue. Não conseguia, não conseguiu dominar a máquina e botaram esse vídeo no ar, por isso que eu estou falando. Você Como é que é para um cidadão mais ou menos normal pegar um carro Como de foi Fórmula 1? Isso aí? Eles falaram, eu fiz curso de pilotagem lá na escola do Manzini, né? E poderia tirar a carteira da CBA lá, mas eu fiz para ser jornalista, para testar carro, e é importante. É importante você ter uma noção, esse né? Conhecimento, De novo? Caramba! Mas é isso. Mesmo que eu me tornasse um piloto, quando você se compara com um piloto de verdade, aí você vê as diferenças. Mas o carro é domável. Habilidoso, às vezes, né? Uma vez, só a ficha para mim caiu uma vez que a gente fez um comparativo de esportivos nacionais. Eu fiquei lá no autódromo em Londrina a manhã inteira pegando o traçado, baixando meu próprio tempo e tal. Aí à tarde vinha o Tarso Marques participar da reportagem. Aí eu fui com ele, eu falei, meu... É outra história, né? O cara, assim, não é que ele pegava zero, ele passava direto, assim. Não, é loucura. Né? Então é outra pegada, né? Enfim, no caso da Fórmula 1, mas enfim, eu já dirigi muitos carros, tal, mas no caso da Fórmula 1 é assim, a gente chegou lá no... Esse evento também é digno de nota. A gente chegou no autódromo. Qual foi o autódromo? Paul Ricard. Aí ele já tirava as suas medidas para fazer os ajustes do banco, do carro e tal. E tinha várias... Durante o dia, você foi... Quem era? Renault? A Renault. Você tem vários preparativos. Então, massagem, consulta com o médico, aquele teste dos reflexos, sabe? Aquela... Das luzinhas? Isso. Tem várias preparações ali. E depois, você tem antes de andar na Fórmula 1, você tem uma prévia num Lotus, num Fórmula Renault, que é um carro mais fraco. 1.600, talvez? Motor, não, acho que já... 2 litros. Acho que era mais. Mas o Kaique, né, que é o Carlos Henrique Ferreira, sim, que é o assessor de imprensa. Outro dia eu só falei Kaique dando de barato, que eu não sabia quem é. Mas ele falou, olha, se você for fazer bobagem, faz agora, porque se você fizer com o Fórmula 1, acaba o teste, aí você tem que voltar para o box. Falei, tá bom. É lógico que eu fiz, né? Que eu rodei, né? Roda, com Fórmula Renault, né? E... Se for para fazer cagada, faz agora. Foi isso que ele falou, na verdade. Eu fui mais... Sutil. E tem telemetria, tudo. É muito legal. E aí, mas você não conseguiu andar? Não, conseguiu? No Renault? Não, consegui. Mas rodou? Rodei, mas porque eu forcei. Eu falei, se aqui pode rodar, vou rodar. Deixa comigo, né? Aí depois chega a hora de você andar no Fórmula 1. E aí no briefing o cara fala assim, olha, esse carro é um Fórmula 1 de verdade, né? A gente não mexeu, era aquele V10, o último, né, V10. O carro era de verdade. De verdade, do Grosjean. Era o carro do Grosjean que eu dirigi. Ou seja, se bater vai ser um prejuízo monstro. Não, ele falou assim, não é isso. Ele falou assim, tem não sei quantos cavalos. Ele falou assim, e eu não posso fazer nada por vocês. Né? Tipo, sabe, é um carro normal, quando você estiver lá, é por sua conta. Problema seu. Então, assim, o que eu estranhei, por exemplo? Você fica muito baixo. Né? Você só vê a parte... Você está no chão, né? A parte de cima dos pneus, assim. Não tem claustrofobia, nada, né? Mas você fica deitado praticamente. Você está dentro de um charuto, literalmente, né? E deitado. Cubículo, né? E aí acelera muito aquele grito, né, do V10, muito legal. Mas quando pega o carro, você consegue... Você tem muito. Ele não tem marcha lenta, né? Não. Então, a diferença, por exemplo, no Renault tinha embreagem, né? Uhum. E aí um cara ficava lá na frente fazendo assim, para você ir soltando a embreagem. Né? Uhum. E no Plau, Renault, acabou. Não. Engatou, acabou. Acabou. Engatou, acelerou, né? Acelerou, E então, assim... Mas tinha marcha lenta? Ele parava ligado ou você tinha que ficar... Não, você tinha que deixar ele ligado. Você tem que se acelerar, ele não tem marcha lenta. Na hora que você chega, já morria. Né? Aí foi umas 4 voltas. Você conseguiu andar? Então, não, andei, assim. Mas, por exemplo, em curva... Eu fazia curva, tal, assim, mas... Quando é que eu vou cair na real? Na reta, eu não sei quando eu cheguei, mas eu acelerei bastante, assim, né? Porque ele freia muito também, assim. E chega uma hora também que, quando você, sabe, você se envolve com o carro,
Você começa a ficar sensível, né? Você fala, pô, que legal, assim, é como... Ganha um pouco de confiança. Né? Isso. Aí bate. Aí, assim, é lógico. Não, num carro normal, você vai falando, pô, eu já, daqui, se eu for mais, eu vou vai fazer dar bobagem. Mas nesse caso nem chegou, assim. Aí eu dei lá minhas voltas, tal, voltei pro box e... É tudo com instrumentos. E eles deram um veredito assim? Eles falam, pô, você deu direitinho ou não? Não vai xingar o cara, né? Não, ele fala, você é uma pessoa normal. Então, porque aí no final tem aquele carro de o famoso de 2 lugares. E aí você vai dar uma... Eu andei atrás com o Prost. O Prost costumava levar. Então, era o filho dele, o Nicolas Prost. Aí você não acredita, assim, porque... Aí é loucura, né? O cara põe de lado, assim, na curva, para fazer a tomada. É inacreditável. É inacreditável. Então, aí eu dirigi, fiz o traçado lá, que eu lembro, a tangente. Aí você entendeu a diferença colossal. Mas eu tava desenhando, não é que o carro ia, assim. Aí você fala, caramba, né, assim... A diferença estratosférica do cara. Lógico. Aí você fala, eu sou um motorista, né, assim. Eu sou motorista, que não tem aquele na churrascaria, o ponto mais. Eu sou um ponto mais de Mas é engraçado, piloto, mas não sou bem passado. Abel lá da revista Carro, eles chamaram a gente fazer uma matéria com o Maurício Sala, ele andou de M3, e a Abel falou, vai lá no hotel, pega ele que vocês vão andar com o carro, ele vai fazer preciso dirigir com o carro. E foi exatamente o que aconteceu, a gente pegou esse carro, saiu dirigindo do hotel e a gente foi para Castelo. E aí, quando chegou no final da Marginal, que tem aquela ponte da Castelo, o cara vinha 200 e eu falei, não é possível, cara, ele não vai fazer, não, é loucura, cara? Né? Ele, do jeito que ele vem, não vai fazer essa curva, não vai entrar na Castelo. E o cara trocando uma ideia dirigindo, né? Mas ele tá ali e você fala, cara, não é possível que ele vai... O limite dele... O limite é muito absurdo. Quando o carro entrou na alça de acesso da Castelo, cara, eu olhava o farol tava apontado pra parede, cara. Eu falava, a gente vai dar merda, a gente vai cair lá dentro. E ele foi embora. Mas ele é um cara que... eu falei, nessa época ele até falou, porra, lá naquela reta Mulsanne, né, que ele falava assim, ele falou que a maior frustração dele ele ia estar 340 e o cara passar ele. Porque ele foi campeão de marcas, né? E ele falava, o cara tava 300 e tal, e o cara me passava. Não, ele parece 300 e caralhado, e o cara te passava. Parece, né? uns extraterrestres, né? Guardadas as devidas proporções, que são muitas, né? eu andei com o Rubinho Barrichello na Interlagos, no lançamento do Escort 1.8. Isso foi em 89. E teve o test drive, então eu andei com o carro, dei várias voltas lá. Depois a gente foi fazer eles tinham levado o Rubinho Barrichello e a Cristina Rosito, que era uma pilota na época. E a gente fazia TV, você sabe lá onde, e o nosso cinegrafista no banco de trás, que acho que era o Ailton, aquele garoto, putz, ele era super gente boa, né? E, bom, vamos andar com o Rubinho e ver como é que é, né? Então eu já tinha andado no carro, já conheci o carro, e o Rubinho lá tinha 16 anos. Sentando a bota, né? E o sentimento era esse, quer dizer, você sabe, aquela curva, peraí, não tinha ainda o S do Senna, né? O cara tinha uma outra percepção. É outra pegada. Né? E cada curva o cinegrafista lá atrás, bum, metia a cabeça na parede, aí da outra curva, metia a cabeça. Quando terminamos, deu umas 2, 3 voltas, acabado o carro ele falou que, olha, vocês nunca mais me chamam por esse tipo de matéria, porque eu não vou, nunca mais. Não dava para pôr o cinto, ele ficava pegando o Rubinho lá, né? O Lemir Martins também andou, né, na Fórmula 1, com aquela Renault Space também, que era uma Fórmula 1. Eu vi a matéria nessa. Eu lembro desse carro. Mas foi muito mais legal, porque você andou de Fórmula 1, né? Isso foi assim, experiência, você que dirigiu tudo, né, conforme até o livro. Você tem que fazer Essa foi a experiência mais legal num automóvel. Não sei, olha. A mais rara, talvez. Sempre que eu falo desse livro, eu acho que depois em casa eu fico pensando que eu acho que eu fui injusto com algum carro, assim, que eu não mencionei na hora, sabe? Então, assim, esse carro foi uma experiência fantástica, mas teve muitas outras coisas interessantes. Às vezes não é o carro, às vezes é a situação, né? Quando eu andei no 300 SL, né, o Asa de Gaivota, andei devagar, mas, andei lá na pista da Goodyear. Esse aí foi um carro que eu achei que foi injustiçado na última vez que eu falei do livro, porque, imagina, você andar no Mercedes 300 SL... É um ícone, né? Pô, mas dizem que esquenta pra caramba, né? Aquele apertado, esquenta. Esse é aquela história lá eu andei nesse carro num conversível, a gente foi naquele... o 300 SL, né? O 300 SL. Porque eram 3 versões, era o hardtop, o Asa de Gaivota e o conversível, né? A gente andou no conversível quando a gente foi lá naquele... como é que chamava lá? Classic Center, né? O carro tinha 16 mil quilômetros, 57 mil quilômetros.
Mas sabe 17, que 16 mil quilômetros. uma outra história que é muito recente, o livro eu poderia fazer... Então, você depois, tinha que fazer volume 2, né? Você tinha que fazer um volume 2. Poderia fazer uma versão revista e ampliada. E o último evento que eu fui, porque é legal, eu não gosto de ir no banco do passageiro com o piloto, porque eu passo mal, né? Mas, quando o piloto vai do seu lado te cantando o que ele está fazendo? Te assistindo, né? Como um técnico, né? É muito legal. E da última experiência que eu tive, eu dirigi um GT3 RS, 901 GT3 RS em Monza, né? Eu nunca tinha andado em Monza. E eu já andei outros autódromos, eu sempre achava que Interlagos era ao concurso, né? Porque, Interlagos é legal pra caramba, né? Mas legal. Monza, cara... Tem aquele final da reta ali, aquele cotovelo, né? 90-90, né? 90-90, curva para direita, desce aquela ladeirinha, esquerda. Tô até eu conheço passando de cabeça desse circuito. É mal viciado em videogame. Isso aí você prende lá. Mas o Max Verstappen treina lá. Eu chegava... No seu traçado. Então, no final da reta, até onde eu olhei lá, 274. Nessa reta? Freava. Freia onde? Freia em 100? Freia muito. Freia em 100? Não, freia no olho ali, assim. Você não fica escolhendo. Aquela chicane, puta, a hora que 90-90, né? A hora que você faz certo, puta, é muito legal, assim. É um prazer muito Aí legal. tem aquela primeira curva ali, né? Que é pra direita, uma descidinha, não tem? Tem um cotovelinho. Eu lembro muito desse trecho aí, aquela que passa embaixo da ponte, que também é uma reta, que você vai acelerando, vai fazendo barulho. Mas, e um GT3 RS, né? Então, aí no briefing... Era PDK. No briefing, o piloto, ele se apresentou em italiano e tal, ele falou inglês, mas com aqueles... Faz tempo isso, não? Foi agora, no aniversário de 50 anos do P0. Então era uma 992. Uma 9922. Isso. E aí ele falou assim, olha, esse carro é um carro de corrida, tem não sei quantos cavalos, que era mais que o original. Mas tal. Era com gaiola ou não era um carro? Então era um carro de corrida. Era um carro de corrida. Ele falou assim, quando eu falar para frear, você freia. Freia de verdade. Preocupado com isso. Eu falei, não, tudo bem e tal. Mas no percurso ele não mandou frear nenhuma vez. Teve até uma vez que ele não freia. Ele, não freia. Ele mesmo falava para eu... full throttle. Toca o pé. Nossa, eu tô até arrepiado, cara. E era um carro de corrida. E era em Monza, era um carro de corrida. É que Monza também, né? Monza não tem, né? Puta. Então, isso você tem que fazer uma revista ampliada desse nível aí. Eu acho que tem que fazer. Bom, olha, a gente pode ficar aqui horas. Não, a gente pode ficar horas. Eu queria que você voltasse, mas não. A gente agora tem que fazer nossa continuação, né? Agora vai te arrumar mais um problema. Agora nós vamos... A gente podia ficar aqui. Eu queria que você voltasse, Paulo, porque tem muita história, né? A gente falou de jornalismo, falou de carro, mas acho que tem mais história para contar, viu? Muita, né? E a gente vai fazer agora, então, a gente vai continuar com a nossa pauta aqui. Nós vamos fazer só hoje o like e dislike, com a participação especial dele, né? O Claudião, para ele também ser processado junto com a gente. Olha, a gente tem direito à opinião. A gente não quer ser processado sozinho, né? E ele tem recurso de advogado na empresa, nós não temos. Exatamente, né? Então. E ele pode ficar sem olhar para nossa cara também, dizer que foi coagido. A gente já vai estar numa situação mais... Não tem meio termo. Na verdade tem, assim, você pode, se não gostar muito, você pode fazer gostei, mas desgostei. Agora você pode falar assim, ó, desgostei totalmente, desgostei parcialmente. Você pode, vai da tua cabeça, né? Veja bem. Então, Luiz, vamos lá. Qual é o primeiro carro que nós temos aí? Uma coisa que nós vimos na rua outro dia, cara. Eu e a Jana vimos isso aí na rua. Não era carro que você ia mostrar? Veja bem, é um carro. Então, eu acho isso uma excrescência, mas eu vou, né, não sei, o que você acha disso, Paulo? Vamos ver como depois, primeiro ele como visita, né? Exatamente. O que você acha? Não, primeiro você pode opinar. O que você acha disso? Também não gosto. Você vê futuro nesse tipo de carro elétrico? Você vê futuro nisso? Para chamar atenção, né? Acho que não compraria, né? Você acha que é futuro? Você acha que essa Quando eu vi esse carro, lembra do Formigão? Lembra? Lembro. Renha. O Wagner Montes perdeu a perna no triciclo Renha. Ele perdeu a perna naquilo. Não foi? Era o Renha que fazia o triciclo, que já era uma câmara, já era uma cadeira elétrica, você fazia o Formigão. O Formigão era sensacional. Era mais harmonioso. Assim, muito mais. O G800 era mais harmonioso do que isso aqui. Olha que era feio, hein? Mas eu acho que isso aqui é uma brincadeira. Eu acho que ele chegou num lugar qualquer e falou, desenha qualquer merda aí. Aí o cara desenhou e falou, tá, vou produzir um carro e vou provar que as pessoas compram qualquer merda. E fizeram isso. Porque não é possível, cara. Eu não consigo entender isso. O que você acha, Claudião?
Bom, isso aí, até onde eu sei, eu não sou um especialista nesse tipo de carro. Era para ser um utilitário, né? Tipo uma picape. E é. Não é isso? E é. Então ele tem formas. Ele é uma picape, ele tem na verdade. Ele tem um design, talvez, que leve em conta a praticidade, sem nenhuma preocupação com o estilo, né? E agora, eu vi uma matéria no Fantástico, acho. Um pagodeiro ou um influencer que trouxe um carro desse. Que era essa aqui? E eles deram uma volta lá, e por dentro ele é um carro que tem muita tecnologia. Não, não, sem dúvida. Ele tem o autopilot, né? É um carro, assim, do ponto de vista tecnológico, é como qualquer Tesla, penso eu, né? Mas, lógico, eu não compraria um carro desse. Acho que o carro elétrico como solução para o Brasil ainda está muito distante. Eu acho uma solução para o mundo, né? Eu acho que ele não é uma... Acho que essa arquitetura elétrica, eu acho que vai ser hidrogênio. Não acho que vai ser isso aqui, mas é a minha opinião. Quem sabe como utilitário ele possa ter alguma serventia. A X5 nova, por exemplo, que eles vão lançar agora, vai ter uma versão de hidrogênio, que eles já estavam desenvolvendo faz tempo. Já tem o Toyota Mirai, que é hidrogênio, já tem aquela linha da Renault, a Master na Europa, que é hidrogênio também. Eu acho que é hidrogênio que vai, viu? Não sei. É que é muito caro, né, hidrogênio. A produção, porque o hidrogênio verde, o amarelo, vermelho, estocagem, o cilindro é caro. A própria logística para transportar o hidrogênio, né? Na USP eles desenvolveram... Na USP eles criaram uma célula que produz hidrogênio a partir do etanol. Né? Então você abastece com etanol e ele já gera o hidrogênio ali. Aliás, eles iam colocar ônibus lá dentro para testar essa tecnologia. Não sei se já está. Assim como a energia elétrica também tem hidrogênio verde. Exatamente, então, porque quando ele é produzido a partir de hidrocarboneto, ele é vermelho. Quando ele é produzido com a eletrólise, ele é verde. Mas produzido de eletrólise é caríssimo. Agora, o que vai acontecer aqui no Brasil, na minha opinião, e acompanhando o que a gente vê nos eventos e o que as próprias montadoras estão trabalhando, vai ser o híbrido. Né? O interesse do governo é propagar o uso do etanol. A gente tem um motor híbrido, mas só 37% dos carros usam etanol, o restante é gasolina. É gasolina, Então tem que haver uma conscientização. É o híbrido flex, né? Exatamente. Que é um carro álcool, né? Que queima gasolina também. Que é o que a gente Exato. fala, então, né? o que eu vejo como solução brasileira para a descarbonização, e não sou eu que estou chutando, é o que a gente vê nos eventos, é o carro híbrido com ênfase no etanol. Tentando quebrar uma barreira cultural, porque o 100% elétrico, o plug-in total aqui não vai rolar. Mas flex, ele vai ser etanol, não tem jeito. Eu acho que nunca vai deixar de ser flex. Eu acho que ele vai ser flex híbrido. Mas é que tá. O flex você pode botar a gasolina. Então você não resolve o problema da descarbonização no nível que se busca. Mas como hoje. ele é um álcool que queima gasolina, ele nunca vai deixar de queimar gasolina. Eu também acho. Porque primeiro ele queima álcool para depois queimar gasolina, porque a taxa é alta, né? Você não vai conseguir fazer um carro não é compensador você fazer um carro etanol. Só porque não mais, porque a taxa é alta e você tem a eletrônica, então ele vai queimar a gasolina. A questão é muito mais baixo, não assim. A questão é muito mais cultural, né? No final dos anos 80 a gente chegou a ter 80% da venda do carro a álcool e criou-se uma crise, o consumidor perdeu a confiança e voltou a gasolina. Se você conseguir criar confiança e quebrar essa barreira cultural, fazer uma campanha, você rodando com um carro metade elétrico e abastecido com etanol. Bom, dá para avançar muito, Vamos terminar aqui. Qual a sua opinião, então, sobre isso? Eu vou dar a minha. Vamos todo mundo junto, né? A minha eu também, eu acho que eu tenho, por enquanto, não. Então seria um tríplice negativo. Tríplice negativo. Luiz, vamos pro próximo. Esse carro é engraçado, né? Esse carro tinha uma versão lá fora que tinha 200 cavalos e era motor turbo. Eles era 2.0, não é? E eles trouxeram a versão aspirada para o Brasil. E lá na Europa, lá nos Estados Unidos, inclusive, o pessoal descobriu que quando você tirava a capa do motor, ele ficava com um barulho bacana. Então tinha os sites lá que mostravam. Aqui, né? Era 1.6. Era 1.6, era 1.6, exatamente. Era aquele motor que ia naquele... Bom, enfim, no HB20, eu acho, né? Então, eu acho o seguinte, acho que isso é uma baita enganação. Esse é um carro 3 portas. É um carro 3 portas. Ele tinha uma porta para o passageiro do lado direito. Exatamente. Ele é que nem embarcar na calçada. Ele é que nem o RX-8. O RX-8 era assim também. Eu gosto desse carro, acho o estilo bonito, apesar de já estar defasado. Mas a nossa conversa aqui é carro velho. Viu? Mas o fato de ter 3 portas eu também acho legal. O problema era vender como Veloster, né? E colocar um motor nome, né? E a forma como eles venderam. Mas com um carrinho para andar, vai bem. A história da 3 portas... Você sabe a história de um Fiat do salão do automóvel? Que de um lado era 2 portas, do outro era uma porta só? Não. Era um carro um carro de salão, que foi feito ali para mostrar que existiam as 2 versões. Que Fiat que era? Um Uno. Um Uno, que de um lado era uma porta só e do outro era 2 portas. Mas não, qual salão? Acabou o salão, não me lembro. Escrapearam o carro.
Não, puseram na cegonha e já ia vender, ia pro mercado. Né? Aí alguém falou, não, cadê o Uno aqui? Esse não pode. Não pode. Então, porque eu lembro que os carros da Volkswagen, que eram do Mas salão, já teve, não foram os coreanos que inventaram essa. Você sabe que o Corcel 2 teve uma versão de 2 e 3 portas que era protótipo também. Eles fizeram do mesmo carro. A Ford, a 4 rodas... mas não era vendável. Esse carro, a Ford, quando ela foi fazer um estudo para o Corcel 2, a 4 rodas publicou essa foto. Eu acho que é a única foto que existe no mundo desse carro. Deve ser uma prática, né? Eles fazem. Eu já vi várias... Na German-Gar, a gente já publicou várias fotos de carros que tinham 2 portas de um lado e uma do outro para fazer esse estudo de estilo. Mas até porque você está mostrando que a estrutura é a mesma. Mas a 4 rodas, acho que foi a única revista que publicou essa foto do Corcel 278, que era um protótipo da fábrica, que era operacional, o carro rodava, tinha placa, mas ele tinha 2 portas. Isso é para você mostrar que o carro pode ser de 2. Existe. Esse carro existiu, depois foi destruído. Mas era outro propósito, né? Para você mostrar que o carro pode ter 2 e pode ter 4. Exatamente. Ele era um protótipo da engenharia e ele era um carro de estilo, né? Então ele era... E esse carro, não me lembro de ter visto uma foto desse carro em nenhum lugar do mundo. Eu não me lembro dessa foto, não. Existe, é um Corcel 278, porque ele era lanterna laranja, não tinha spoiler, mas você via que era um carro de estilo, né? Então ele era operacional, tinha placa, tinha tudo, e metade era o Corcel normal, e do outro lado ele tinha 2 portas, que a Ford nunca lançou, né? O Corcel de 2 portas, Corcel 2, né? Mas essa foto a 4 rodas publicou. Diz, né? De 4 portas, de 4 portas, perdão. Mas a 4 rodas publicou essa foto. Eu vi foto de protótipo com 4 portas, talvez seja 2 de um lado e uma do outro, né? Desse Corcel 2, eu lembro que eles publicaram, assim, inclusive quando você olhava através do vídeo, você vê que a porta do lado direito tinha a coluna no meio. Era muito louco isso, né? Bom, enfim. Vamos lá. Infelizmente, pelo motor, eu dou um positivo. Boa vontade. Eu acho que é um carro legal para rodar na rua, é um carro bonito, eu gosto de estilo. E 1.6. Você anda de Citroën, né? Mas peraí, é turbo, né? Turbo. Veja bem. THP, né? S3. Não é Citroën qualquer, né? Veja bem. THP. Deixa pra lá, né? Vamos, mano. Vamos lá, Luiz, vamos pro próximo, que esse aí. Veja bem. Esse é o Ford... Esse é o problema Pinto. Então, o nome era uma raça de cavalo, né? Enfim, né? No Brasil não teria o menor sentido, mas na época eles usavam isso e eles tentaram trazer até para o Brasil Maverick, Corcel e tal. Esse carro tinha aquele problema seríssimo da ancoragem do para-choque traseiro, né? Que ele uma história sensacional desse carro, que é o seguinte, ele tinha um problema de engenharia que quando a Ford fez o carro, ela já sabia que a ancoragem era muito alta e eles não queriam mudar o assoalho. Então, quando batia uma batida banal, o para-choque penetrava no tanque e o carro pegava fogo porque a gasolina caía em cima do escapamento. Simples assim. Então, esse carro pegou fogo várias vezes quando era novo, mas a Ford não tirou o pé. E aí, muitos anos depois, começaram a morrer pessoas em acidentes banais em estradas. Assim. Então, uma mulher, por exemplo, estava com o filho no banco de trás, dava uma batida na traseira, a criança morreu porque não conseguiu tirar do carro. O carro pegou fogo rápido. Só que uma família... Essa história é maravilhosa, assim, é trágica, porém é uma história que mostra como as montadoras agem, em alguns casos. Uma família com 5 pessoas estava dentro de um carro desse, o carro levou uma pancada na traseira e o carro pegou fogo imediatamente, as 3 pessoas de trás morreram, mas era uma família pobre. E essa família perdeu 3 membros da família, assim ficou. Mas um advogado se interessou pela causa. Falou, puta, eu vou atrás disso. E ele descobriu, no memorando interno da Ford, e ele anexou isso no processo, e eu tenho essa foto em algum lugar desse memorando, porque eu lembro da matéria, que a Ford tinha feito um estudo interno que dizia o seguinte, puta, quanto custa para a gente mudar isso? Custa X milhões de dólares. Se nós tivermos um cenário negativo de ações judiciais, quanto nós vamos gastar? Nós vamos gastar menos. Então o presidente aprova aquilo e fala... É um risco calculado. Segue, né? Como está. E esse cara enriqueceu a família desses caras que morreram dentro do carro, e a Ford, posteriormente, teve que mudar carros antigos que já estavam fora de circulação. Quem reclamasse ia ter uma modificação na parte traseira, mas enfim, o carro já estava morto, né? Então, era um mini Maverick, né? Ele é literalmente um mini Maverick. E essa história, eu acho, embora seja uma história trágica, né? Ela mostra como uma montadora agiu, né, nesse caso. Ela falou, bom, quer saber de uma coisa? Deixa assim e vamos ver o que acontece, né? Não teve a oportunidade de andar nisso aí, né? Num Pinto? Não. Eu passei. No seu livro lá não tem esse aí, meu? Quando ele chegou na redação, eu passei. Mas você não andou em tudo? Agora é a hora da verdade, né? Vamos. Esse é um belo do protótipo, né? Né? Mas não é do meu tempo. Como não, Bola? Esse aqui é um carro, né? O que você acha? Sim ou não? Não sei nem o que te falar agora, viu? Porque se juntou o problema do nome, de você andar nele, com o problema do acidente, do risco.
Eu acho um carro super bonito. Eu gosto de Ford antigo, olhando como carro Aí antigo. não tem Mas o que eu vou falar não tem agora? um jeito inspirador, assim, né? Não é um carro que... Bom de Ele é um guiar, mini né? Maverick, ele é um mini Maverick. Eu acho né? ele Mas mesmo. Mas eu acho ele muito curto, muito Agora- alto. Acho que não precisa. Precisa ser vermelho. o quê? Bom, isso aí a produção arrumou essa foto, foi uma foto viável, depois você reclama com a produção. Tá bom. Eu pela história, vou Eu vou seguir vocês pela história, apesar que eu tenho uma tentação de Olha, veja bem. de dar um positivo, de dar um positivo para esses Você vai dar um caras. positivo pro Pinto? Não, deixa pra lá, vai. Vamos seguir junto. Eu tô falando que essa história é Não vou criar complicada. polêmica. Não vou criar polêmica. Isso é muito complicado, viu? Mas olha, eu acho que É isso. é isso. Acabou? Eu acho que... Paulo, foi um prazer enorme ter aqui Ah, você e esse aqui. outro aqui, ó? O quê? Não é? Ah, faltou o principal. Aí, pô, o que é faltou. isso? Ah, mas aqui não tem o que dizer. Precisa falar alguma coisa? Então. Ele acabou de falar do GT3 RS. Eles fizeram, esse é o Porsche Turbo mais potente da história, né? Eles têm 3 motores elétricos, um no câmbio, né? Eles fizeram um motor... Impressionante como eles vão melhorando esse carro. Não, e é interessante que ele continua com a identidade visual do Porsche 911, né? E o que eu acho interessante que eles fizeram nesse carro é que eles colocaram, eles eletrificaram o carro, mas não é PHEV, né? Ele não é plugado. Então eles colocaram 3 motores elétricos, acho que ele tinha 650 cavalos, acho que foi para 711, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado. Mas o GTS desse, que tinha a mesma configuração mecânica, já faz 0 a 100 em 3. O GTS. Com 918, que também tem 3 motores, híbrido, 2 elétricos e um a combustão, fiz 2.6. Você andou nesse carro? Andei. 918. Lá. Aqui. Aqui. Eles trouxeram? O Regis, né? Da Stuttgart. Esse carro é aquele que está na Stuttgart. Que é dele lá do Marcel. É, do Marcel, é verdade. É, Marcel. 2.6. E 0 a 1000 passou a 290 por hora. 0 a... Onde você fez isso? Lá em Limeira. Em Limeira? Em Limeira? Mas como? É curto? Não, mas então, o que eu fiz? Eu sabia que fazer 0 a 100 e 0 a 1000. O carro de alguns milhões, né? Não dava para... Aí eu coloquei 2 cones no 1000 e fui lá bem no começo e acelerei. Você vai 20 milhões? Você faz 7 milhões, né? Assim, foi a primeira vez que eu vi a visão estreitar, assim, sabe? E aí passou de 1000, passou do cone, eu falei, agora já posso frear, né? Subiu no freio. Subi, mas freia muito também. Com certeza, olha o tamanho do... E nem, assim, o meu recorde lá em Limeira para frear, para fazer a curva, é 266 com o Mercedes SLS. Porque é isso, porque eu estava me sentindo mais seguro. Mas se passou a 1000 a 290, eu não vou, né? Não preciso, né? Já estou feliz. Né? 0 a 400 metros, você lembra quanto foi? Não lembro. Mas é muito forte. É muito forte. É e é um carro, assim, é um carro de corrida com um chassi com uma bolha. É que o 718 é um carro de bolha. corrida, né? Não é um carro de rua. Isso aqui é um carro de rua, né? É, o 918. Isso aqui é um carro de rua. Isso aqui... Você sabe que é engraçado porque no ano passado um amigo meu me convidou para ir num evento e eu fui numa turbo dessa 24, era o carro 25, era novinho o carro, só que ele estava com estágio 2. Ele estava com downpipe, estava com estágio 2. Então o carro tinha 680 cavalos. Não, tinha 780 cavalos o carro. 780 porque estava preparado. E é engraçado porque ele foi com o carro, depois eu voltei com ele. Eu estava num 3000 GT VR4, um carro antigo. E ele falou, vou sair do pedágio e você, né? Cara, é grotesco o que acelera, assim. É grotesco, porque o GT3000, o 3000 não é um carro particularmente lento, né? É um V6zinho. Mas é grotesco. Depois ele falou, volta com ele, mas toma cuidado, né? É 4x2, né? É 4x4. Turbo 4x4. Um turbo era. O turbo já é, né? O turbo já é, né? O que eles fazem 4x2 é quando eles fazem, por exemplo, o GT2, né? O GT2 RS geralmente é 4x2, né? Aquele é a final run do carro. Cara, fazia anos que eu não me assustava com o carro, não conseguia andar. Falei, puta, eu vou devagar, porque aquele carro você precisa se ambientar com ele. Porque é o carro que você vai fazer cagada. Porque ele é muito forte. Então, 780 cavalos, um carro leve daquele conversível, para dar merda é um 2, né? E você tá no carro sem capota. Então, se der merda, você vai se machucar no mínimo muito. Então, foi a primeira vez em muitos anos que eu falei, puta, não me senti confortável em andar pesado, sabe? Assim, você fala, pô, acho que eu tô perdendo a mão. Ganhando idade, né? Ou ganhando juízo, né? Bom, aqui não tem nem o que dizer, né? Não, nem precisava do cartão, né? Esse aqui para mim, precisava do cartão. É o carro que eu gostaria de ter. De todos os carros do mundo. Assim, se falasse, abriu a carteira, acho que seria isso aqui que eu compraria. Como de qualquer carro. Podia ser até uma turbo normal, podia ser até uma 911, eu acho, uma GTS, um carro novo, eu acho que
Acho que seria até o Lucas, né, que faz o podcast, o menininho de 11 anos, que é filho do Luiz aqui, já faz o podcast dele. Ele falou, eu acho que esse aqui seria o que eu compraria. Eu compraria um Porsche Turbo. Acho que isso aqui é bem legal. Muito bem, senhores. Paulo, obrigado pela participação. Obrigado mesmo. Eu queria que você voltasse outras vezes. Queria que você deixasse aí o seu comentário final. O que você gostaria de deixar como seu comentário final? Eu queria agradecer o convite, dar os parabéns pela iniciativa e dizer que carro é um assunto que a gente ama e falar de carro é um prazer. Pode me convidar. Você voltaria? Eu voltaria. Deixa eu passar uma apesar ele vai mudar de ideia. Apesar dos perrengues. Não, tudo certo. Claudião, suas considerações finais, Claudião. Eu queria agradecer também a presença do Paulo, nosso primeiro entrevistado, né? Primeiro entrevistado. Tomara que volte. Quem sabe a gente consegue outros, convencer outras pessoas a vir aqui, né? Os que já negaram, né? Que já negaram, né? Depois ele falou, pô, né? veio o chefe da Quatro Rodas, agora tá liberado. Não, mas pra gente é uma honra, sabe por quê? O Paulo é um amigo de longa data mesmo, assim, um cara que a gente sempre deu muito bem, né, Paulo? Foi sempre muito engraçado, a gente sempre riu muito, né? Às vezes ele ligava lá na redação, a gente ficava dando risada das bobajadas que a gente falava, chamava ele de presepada. E a gente sempre... Então, é uma coisa legal você ver uma pessoa e participar disso depois de tantos anos, né, cara? A gente era moleque, né? Imagina, e depois hoje aqui, eu também só posso agradecer. Para mim é uma honra ter... Tinha que ser você, cara. Não tinha outra pessoa pra gente abrir esse nosso quadro de entrevista. E vamos trazer você de volta. Muito bem. Certo? Certo. Muito bem. Final de partida. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado aí por tudo, pessoal. Até.